Bem-vindos mais uma vez ao curso de Métodos Quantitativos da Pesquisa, Educação e Ciências. Eu sou o professor Paulo Lima Júnior e hoje nós vamos finalizar a nossa análise bivariada, os nossos métodos de análise bivariada, falando sobre as chamadas tabelas de contingência. A propósito, a gente veio de uma jornada pela análise bivariada e nós começamos pelo método que é conhecido como análise de variância, certo? Na verdade, a gente começou pelo teste T e tal, mas a gente se abraçou na análise de variância, como um método que permite avaliar o poder preditivo de uma variável categórica sobre uma variável escalar, certo? Em seguida, nós aprendemos métodos que permitem avaliar as relações associativas entre variáveis escalares, sejam esses os cálculos da correlação e da covariância. Depois, ainda na mesma lição, nós aprendemos métodos preditivos, métodos que permitem testar relações preditivas de uma variável escalar sobre outra, na verdade um método. E esse método é chamado regressão linear, bacana? Dando continuidade a esse passo a passo, nós vamos agora, para completar o nosso menu de possibilidades, nós vamos estudar um método que permite testar relações associativas entre variáveis categóricas. E esse método é a tal da tabela de contingência. Essa lição, ela é ridícula de fácil, elas estão ficando mais fáceis, com o passar do tempo. A 4 foi terrivelmente difícil, mas essa está muito fácil. Então eu vou aproveitar o ensejo para fazer aqui, tentar ensaiar com vocês uma visão panorâmica do que a gente já estudou até agora e do que a gente vai estudar nas próximas 6 lições. Vamos lá? Vejam só, a título de visão geral, então, a gente pode organizar os métodos estudados da seguinte maneira. Aqui, nesse diagrama, cada linha corresponde ao tipo de variável que a gente está colocando no modelo e cada coluna corresponde ao tipo de relação entre essas variáveis. Essa relação pode ser de predição ou de associação, certo? Ela pode ser não simétrica ou pode ser simétrica. Bacana? Quando as variáveis forem categórica e escalar e você quiser testar o poder preditivo de uma sobre a outra, o método é a análise de variância. Se as suas variáveis são escalar e escalar e a relação é preditiva, então você precisa de uma regressão linear. Se as variáveis são escalar e escalar e a relação é associativa, você precisa calcular covariâncias e correlações. Então, se você quiser testar uma relação associativa entre variáveis categóricas, a gente vai usar a tabela de contingência. E por que eu tenho insistido tanto nessa distinção entre relações preditivas e associativas? Porque, a partir das próximas lições, isso vai ser muito importante, certo? Nas próximas 3 lições, nós vamos estudar algo que nós podemos chamar de modelagem linear multivariada. E a gente vai caminhar em direção ao chamado modelo linear geral, que é um método muito abrangente, do qual a análise de variância e a regressão linear são casos particulares, mas ele é muito mais abrangente do que essas duas. Então, ele permite que a gente insira no modelo variáveis de qualquer tipo, tá certo? É isso. Então, o modelo linear geral é um modelo muito poderoso e a gente vai aprender a fazer esse tipo de modelagem estatística nas 3 lições seguintes. Depois, nós vamos para um outro bloco de lições, onde nós vamos explorar relações associativas. E esses métodos, essa família de métodos que vem de uma extrapolação das tabelas de contingência e das matrizes de covariância e correlação, esses métodos podem ser chamados análise exploratória multivariada. Aí é aqui que a gente vai discutir a análise de componente principal, a análise de correspondência múltipla e suas variações e a análise de cluster, certo? E é isso, então isso é uma pedação do nosso curso. Depois a gente só fica com a parte de validação de testes educacionais só, que é enorme também. São outras 3 lições. Mas é isso, então a gente começa agora a ter condições de enxergar um pouco como que essas coisas que a gente estudou se relacionam com o que a gente vai estudar no futuro, tá certo? Então tá, dito isso, vamos mergulhar nas nossas tabelas de contingência?